Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ficar com uma visão geral do que é analisar os dados recolhidos no âmbito de um projeto de investigação, incluindo também uma introdução à estatística descritiva, que é uma das primeiras formas de analisar os dados de um projeto de investigação. Mas para que é que isso é útil? Imagina a seguinte situação. Uma enfermeira de uma USF planeou um ensino de cuidados ao recém-nascido para ministrar às grávidas da sua região. Ela suspeita que a ansiedade pré-natal dessas grávidas possa diminuir se elas souberem como cuidar dos seus bebés. Já chamou as grávidas para uma consulta e, além de lhes ensinar como cuidar de um recém-nascido, registou numa base de dados as respostas que elas deram aos questionários do projeto. Mas isso gerou um conjunto de respostas e dados individuais de cada grávida, ou seja, de dados em bruto. Que tendência há por trás desses dados em bruto? Que interpretações se podem fazer das respostas das grávidas? Em suma, a ansiedade pré-natal está mesmo relacionada com os cuidados ao recém-nascido? Estas são algumas das perguntas às quais só se consegue dar resposta depois de analisar os dados. E neste vídeo vamos ficar com uma visão geral de em que é que consiste esta segunda etapa da fase empírica de um projeto de investigação, com destaque para a análise estatística de dados, neste caso, descritiva. Eis os objetivos de aprendizagem que deve atingir no final deste módulo, ou seja, deve saber explicar o conceito de estatística descritiva e identificar as principais técnicas da estatística descritiva, bem como as suas variantes de aplicação. E começando com uma visão geral desta segunda etapa da fase empírica, convém lembrar que a análise de dados depende de 4 grandes fatores e que a combinação desses fatores faz com que existam várias técnicas de análise para aplicar em cada situação, como já se viu no screencast sobre escolher os métodos de análise de dados. Este último passo, que fala do plano de análise, ele já foi definido na última etapa da fase metodológica. Mas relembremos as técnicas do foro da análise estatística de dados, que são aquelas que iremos aprender a aplicar deste vídeo em diante. Já vimos que elas se dividem em 2 grandes categorias, as da estatística descritiva e as da estatística inferencial. As da estatística descritiva pretendem apenas descrever os dados, sejam eles provenientes de uma amostra, que é o mais habitual, ou de uma população, como é o caso dos censos, e já vamos detalhar esta definição. As da estatística inferencial permitem retirar conclusões acerca da população através da amostra, que tem que ser aleatória para conseguir fazer isto. Ou seja, tem que ser feita com base em probabilidades. E esta estatística inferencial tem precisamente isso como base, a probabilidade de acertar na previsão ou de falhar. Esta incerteza nos resultados só existe neste ramo da estatística inferencial, pois na estatística descritiva os resultados são válidos apenas para o grupo de sujeitos estudado, que são o todo em análise e não uma parte incompleta do todo, que é uma amostra na análise inferencial. Por sua vez, existem técnicas da estatística descritiva para descrever sumariar uma única variável, naquilo que se chama a estatística descritiva univariada, bem como para descrever ou sumariar a relação de 2 ou mais variáveis entre si, naquilo que se chama a estatística descritiva bivariada ou multivariada, como por exemplo, ver se há relação entre a tensão arterial por género sexual. Detalhando a forma de raciocínio inerente às técnicas da estatística inferencial, o que se faz é aferir se as diferenças encontradas na amostra, por exemplo, os sujeitos que receberam formação tiveram menos 3,6 unidades de ansiedade, em média, do que os que não receberam formação. Se essas diferenças são grandes o suficiente para não poderem ter acontecido por acaso. Se sim, diz-se que são estatisticamente significativas e generalizam-se à população. Mas vamos começar por ver em que consiste a estatística descritiva. Trata-se de um conjunto de métodos, ou técnicas, ou ainda ferramentas que nos permitem descrever e sumariar coleções de dados. É claro que essas técnicas se tornam ainda mais úteis quando estamos a lidar com grandes conjuntos de dados, que o simples facto de olhar para eles em bruto já nos começa a causar dores de cabeça, como vamos ver a seguir. Daí que os tentamos resumir e descrever de forma mais direta e sucinta para conseguir descobrir tendências nesses dados em bruto. Por outras palavras, para conseguir extrair conclusões úteis a partir da coleção de dados aparentemente desconexos. Mas por que sumariar? Ou seja, por que não olhar para toda a informação? Não terá o conjunto de todos os dados informação mais rica? Aqui está a resposta. Este é um conjunto bem pequeno, aliás,
de notas de alunos na escala de 0 a 100% e torna-se muito difícil retirar algum sentido destes dados. Qual será a tendência das notas? São boas? Positivas? Ou más? Negativas? Há grandes diferenças entre estas notas? Estas são algumas das perguntas a que as técnicas da estatística descritiva permitirão dar resposta de forma concisa e informativa. E que técnicas ou métodos são essas? São técnicas que se dividem basicamente em dois grandes grupos: as representações gráficas e os dados numéricos de sumário ou de resumo. Mas comecemos pelas primeiras. As representações gráficas, como por exemplo um gráfico circular para apresentar o género sexual, ou um diagrama de tronco e folhas para perceber a distribuição das notas de todos os alunos da turma. Como se costuma dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, pelo que as representações gráficas dos dados costumam ser muito esclarecedoras. Os dados numéricos de sumário ou de resumo, como por exemplo a percentagem de rapazes num determinado curso, a média de idades dos doentes de Alzheimer, ou o desvio padrão dessas idades. Repare-se que, com um único valor numérico, por exemplo, a média de 68 anos, consegue-se resumir as idades de todos os milhares de doentes que o grupo de estudo possa conter. Pelos exemplos acima, percebe-se que a estatística descritiva tanto permite descrever ou sumariar variáveis qualitativas, exemplo, o género sexual, como quantitativas, exemplo, a idade, mas recorrendo a métodos diferentes. Por exemplo, não faz sentido apresentar um gráfico circular com as idades de um grande grupo de inquiridos, porque ficaria com tantas fatias que não se perceberia nada desse gráfico. Além disso, existem técnicas na estatística descritiva para descrever ou sumariar uma única variável, naquilo a que se chama a estatística descritiva univariada, bem como para descrever ou sumariar a relação de duas ou mais variáveis entre si, naquilo a que se chama a estatística descritiva bivariada, se forem duas, ou multivariada, se forem três ou mais. Exemplo, a tensão arterial por género sexual. E, de novo, recorrendo a métodos diferentes para cada situação ou cruzamento de variáveis. Mas tudo isso será abordado nos próximos módulos. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na segunda etapa da fase empírica, analisar os dados, e neste vídeo deu-se uma visão geral desta etapa com incidência para a introdução à estatística descritiva, que é uma das primeiras formas de analisar os dados de um projeto de investigação. Nos próximos vídeos abordar-se-ão as várias técnicas da estatística descritiva.